Gente, um recurso importante aqui para dar um acabamento, por exemplo, nessa planta, provavelmente vocês estão com uma situação mais ou menos assim, ó. Vocês estão vendo a topografia, e aí, como essa planta, no pavimento de baixo que eu estou aqui agora, ó, tem uma faixa de vista aqui a uma certa altura, deixa eu tirar o template, o modelo de vista. Aqui vai ter uma faixa de vista definida. Ó. Eu tenho um plano de corte que está a 1,60 de altura do nível do piso dessa planta, que é esse daqui. Ó. Então, esse plano de corte vai chegar a uma certa hora que vai cortar o terreno, e aí ele vai mostrar uma coisa assim. Ó. Essa aparência do desenho do Revit aqui, ó, vai ficar esses buracos, porque a gente fez os patamares de construção e tal, e aí isso aqui fica meio bagunçado. Então, como é que a gente pode corrigir isso? Eu quero que fique assim, ó. Eu vou indicar aqui que existe uma interrupção do desenho. Para cá, dessa linha mais grossa de corte, é terreno, né? É terra. E aí eu vou mostrar somente a projeção do pavimento superior. Mas esse elemento aqui, ó, é uma região preenchida, é um item de detalhe, é um recurso que a gente tem de desenho que a gente pode fazer por cima do que a gente está vendo, que é elemento do modelo. Então, ó, o que é isso aqui? Ó? Vou fazer... Normalmente a gente representa essas situações de topografia a partir de uma certa curva de nível, a gente vai passar uma linha grossa e falar que dali em diante é cortado. É o terreno cortado, eu estou vendo debaixo da terra. Então eu vou escolher essa curva de nível aqui, ó, que está sendo mostrada, essa linha mais fininha aqui. Ó. E aí eu vou fazer um recurso que está em anotação, é um item de detalhe, tem algumas ferramentas aqui de detalhes. Então eu vou fazer uma região preenchida. Deixa eu ver que opções que ele tem aqui. Tem uma região de máscara, se eu quiser esconder uma parte do modelo, né, do que eu estou vendo, e fazer um detalhe por cima, ou essa região preenchida, que é o mais equivalente que seria do hatch, né, da Ashura do AutoCAD. O arquivo base que eu passei para vocês já tem algumas regiões preenchidas definidas aí. Ó. Vocês têm já alguns estilos, tem várias opções. Isso aqui é um elemento que a gente poderia criar outros aqui. Ó, editar tipo. Né, eu poderia duplicar. E aqui eu vou escolher um padrão de preenchimento, né, uma espessura de linha, uma cor. Basicamente esses elementos aqui. Ó. Se é transparente, se eu vou ver o que está no fundo que é transparente, ou se é opaco. Então eu vou demonstrar isso aqui. Ó. Por enquanto, vamos usar um que já tem aqui, que é a Ashura de terreno. Vocês têm esse daí, ó, hatch terreno. Então eu vou usar o hatch terreno. Aí ele já abre aqui um editor para fazer um desenho. Eu vou desenhar uma área, uma região, e ela vai ser preenchida. E aí eu posso escolher o estilo de linha aqui. Para fazer essa linha acompanhando a curva de nível, eu vou usar uma linha grossa. Então eu vou usar aqui ó, o P06. P06 seria pena 06, ou uma linha de 0,6 milímetro, que é uma linha grossa. E aí eu vou desenhar uma linha aqui. Ó. Vou pegar, aí é um pouco... Eu vou ocultar essa curva de nível mais baixa aqui. Ó. Não precisa ser rigorosamente fiel ao que está sendo mostrado ali, não. Ó.
Eu vou dar uma simplificada, eu quero é ocultar aquelas linhas. Então, essa linha aqui, eu fiz ela grossa. Essa região preenchida, eu tenho que fechar um perímetro. Então, eu marquei a linha grossa, que é a de interrupção, agora eu vou fechar o perímetro, eu vou escolher um outro tipo de linha aqui, que é o dash dot. Dash dot é a linha traço ponto, que, né, indica uma interrupção do desenho. E aí eu vou completar, posso até passar um pouquinho da janela, e eu vou fechar esse perímetro aqui. Ó. Então, esse perímetro tem que estar fechado. Depois que ele fechou, eu posso concluir. Então, ele fez este elemento aqui. Ó. Se eu desligar aqui o recorte da... Opa! Desligar o recorte da planta, ó, eu fiz nesse pedaço aqui. Ó. Eu não cobri o modelo todo, eu estou usando um pouco da janela. Esse traço ponto aqui, na verdade, nem vai aparecer nesse momento, mas só para vocês entenderem. Então, isso aqui, ó, eu posso mudar o padrão. Essa daqui, RET terreno, está usando o padrão de preenchimento de terreno, está com um plano, segundo plano opaco, então ele vai cobrir o que está sendo visto no fundo. A espessura de linha da achura é fininha mesmo, a cor é preta. Eu poderia, né, fazer isso com vários... Tem alguns que são transparentes, ó, só para vocês entenderem a diferença. Uma achura diagonal transparente. Ele vai fazer a achura, mas vai continuar mostrando o que está atrás. Tem situações que isso pode ser útil. Então vamos deixar aqui, ó, a achura do terreno. RET terreno. Para ocultar aqui. Essas linhas que são linhas de detalhe, de desenho, vão continuar aparecendo. Isso vai ficar por cima. Então aqui eu tenho a identificação, ó, da projeção da passarela, projeção do vazio que tem acima. A escada era para aparecer aqui. A escada não vai aparecer, deveria estar aparecendo aqui, aí a gente teria que fazer, teria que reproduzir essas linhas aqui para ela aparecer, que eu acho que não vai ter essa opção. Engraçado, tinha a impressão de que a escada, não, aqui ela estava oculta também. Então se a gente quiser ver a projeção da escada aqui, ó, deixa eu fazer nesse aqui mesmo. Eu vou usar a linha de detalhe, Detail Line, usar a projeção, e aí eu vou pegar a referência da escada. E vou reproduzir aqui, né? Se quiser posso ocultar isso aqui temporariamente, ó. Aqui no óculos. Ocultar o elemento, e aí eu faço as projeções da escada aqui, reproduzo. Desenho por cima as linhas da escada. Não sei se eu já fiz mais do que eu deveria. Porque aí na hora que eu voltar atrás, essa projeção vai aparecer. Ó. Então a gente quer ver, fica meio confuso, né? Mas a gente quer ver as linhas de projeção da escada ali também. Enfim. O que eu queria mostrar era essa achura aqui. Então estamos com os desenhos de plantas dos pavimentos, tanto a planta técnica quanto a de apresentação, já, né, definidos. Aí a gente vai precisar botar isso na prancha no formato A3. Então essa prancha de apresentação, né, vocês vão criar, podem criar da mesma forma que tinham feito o outro. Lá em vista, nova folha. Podem escolher aqui, agora vocês podem escolher
esses formatos de apresentação aqui. Vamos escolher um formato A3. E aí vou renomear ela. Apareceu uma letra Q aqui que não me interessa. E vou fazer aqui 02. Então eu tenho duas pranchas criadas aqui, ó. Como assim? Ah, não pode. Ô, gente, eu falei uma coisa para vocês que não dá certo. Aqui a gente vai ter que fazer uma sigla mesmo, ó, tipo apresentação 01. Aqui pode até deixar em branco. Não pode deixar em branco. Ai, que saco. Vocês podem dar uma pista aqui do conteúdo da planta, da prancha. Apresentação 01 vai ser o pavimento superior. Tem que fazer desse jeito, senão ele não vai deixar eu repetir o texto aqui, a apresentação. E esse apresentação 02 vai ser APR 02, pavimento inferior. Então aqui é a mesma coisa, né? Vou pegar aqui a prancha, vou pegar o desenho, pavimento superior, e vou colocar ele aqui. O desenho na escala 1:100 vai ficar desse tamanho na folha aí, ó. Aí aqueles ajustes que a gente pode fazer. Eu posso trazer o título aqui mais perto do desenho. Posso puxar essa linha aqui. Para puxar essa linha, eu tenho que selecionar o desenho. Aí ele vai ativar essa bolinha. Eu posso puxar isso para cá. Tem que colocar o norte aqui, que a gente tem que colocar em todas as plantas. Então, ó, em qual que eu tinha feito o norte? Era nesse daqui, ó. Então, esse norte aqui que está correto, Ctrl C. Aí eu vou lá na outra prancha. Vou entrar no desenho aqui, ó. Dei 2 cliques no desenho para poder editar o desenho e vou colar o norte aqui, ó. Que aí eu já tenho uma noção, ele está lá junto com o desenho da vista mesmo. Mas aí eu já ponho ele numa posição aqui semelhante à da... junto com o título do desenho. Ó, o formato... Ah, eu estou com A2 aqui, por isso. Estou achando grande. Se quiser mudar o formato, ó, é um A3 que eu quero. Agora sim. Então, ó, esse é o tamanho da planta no formato A3. Aí a gente pode fazer esses ajustes aqui ainda. Ó. Eu gosto de botar isso sempre para fora. Para fora. Para fora do desenho, para não ficar interrompendo nada. E aí posso dar 2 cliques e sair. E aí faz a mesma coisa. Aqui a gente fez uma vista, uma folha, criando a partir do menu Vista. Depois que você tem uma, também pode duplicar ela. Não, não é duplicar não. Dá para fazer por aqui também, ó. Nova folha, ele vai reproduzir uma igual, não dá para duplicar não. A mesma coisa com as outras plantas aqui também, ó. Planta do pavimento inferior. Já está montadinha.
E aí eu vou fazer uma outra aqui com a planta de cobertura, que são os 3 desenhos de plantas que a gente tem que fazer para a planta de apresentação, ó, dos 2 pavimentos e a planta de cobertura. A planta de cobertura, então, vou fazer mais uma folha aqui, ó. Dá para vir aqui também na raiz das folhas, criar uma nova folha, formato A3. Aí ele já faz na sequência da numeração aqui. Isso aqui vai ser a cobertura. A planta de cobertura, vou inserir ela aqui, ó, que eu já tinha montado. Provavelmente vocês vão ter que ajustar aí na planta de cobertura a faixa de vista. Por quê? Se a gente for ver o nível, essa planta de cobertura foi gerada a partir do nível cobertura. E o nível cobertura, na verdade, está pegando o ponto mais baixo de todos aqui da laje, ó, do telhado. Então eu tenho que fazer uma faixa de vista, eu tenho que botar o plano de corte mais acima um pouco para poder enxergar tudo que está para baixo. Então na planta de cobertura aqui, ó, pode ser que aconteça uma coisa desse tipo assim, ó. Vou mexer na faixa de vista. Pode ser que se eu fizer isso aqui com 1,5 m, ele vai começar a cortar os elementos da cobertura assim, ó. E aí não é isso que eu quero ver. Eu quero ver tudo lá de cima, eu não quero ver a metade da garagem em planta, metade em vista superior. Então a gente tem que ficar atento aí com a faixa de vista. Então a faixa de vista eu vou mudar aqui. Eu coloquei aqui com 2,5, o limite superior 2,5 e aqui 2,5 também. Esse valor de baixo não pode ser maior do que esse de cima aqui. Então eu mudo a aparência disso aqui. E na planta de cobertura eu estou mostrando menos coisas aqui, ó. Tem um checklist aqui do que deve ser mostrado e o que deve ser ocultado também nas plantas de cobertura. Aí aqui cotas gerais, cotas que são pertinentes. Então, ó, título do desenho, os elementos construtivos, na verdade, o que está vendo, o que está sendo visto, né? Indicação de corte fachada, indicação de caimento do telhado, aí a gente tem que pôr uma setinha mesmo, um símbolo, que eu vou mostrar qual. E cotas gerais, e indicação de níveis dos pontos mais altos dos telhados. Então vou mostrar esses elementos aqui, ó. A seta de inclinação, a gente vai pegar um símbolo. Então aqui é um símbolo, não deve ter esse símbolo carregado aqui, então eu vou carregar uma família. Vocês vão procurar, né, se ainda não tiverem baixado ainda, ó, tá lá em Bibliotecas Revit, Simbologia. Vai carregar. Anotações genéricas. É uma seta. Aí agora, qual dessas que é aqui, ó? É uma dessas 3 setas aqui que é para o telhado. Então, baixem as 3 aí por via das dúvidas. Eu vou carregar essa família aqui, ó. Vamos ver.
Eu vou pegar aqui, simbologia, notação genérica. Deixa eu ver se é a seta 1, 2, seta 3, seta 03, essa daqui, ó, para indicar a inclinação do telhado. Então é só uma seta mesmo. Vou botar uma de cada lado, indicando o sentido de caimento do telhado. E aqui a gente vai pôr um texto. Uma indicação de texto. Está aqui, ó, texto. Um texto de 2 milímetros, né, que é aquela régua 80. Eu mostrei as réguas de texto para vocês, mostrou? Mostrei? Então aqui a gente vai falar aqui, ó, telhado. Esse telhado provavelmente, eu não sei se era ou não. Vou fazer um politicamente incorreto aqui, ó, estão querendo voltar com amianto, negócio que já foi proibido. Provavelmente nessa época isso fazia muito. Então vamos falar que o telhado é de amianto aqui, ó. Não é não, tá, gente? Só para... E aqui eu vou indicar a inclinação. Eu estou indicando aqui um texto, ó, telhado e a inclinação. Eu não lembro o percentual, a gente tem que fazer essa conta, mas é algo em torno de 14%, se eu não me engano, se não me falha a memória. A inclinação desses planos aí da cobertura. Aí o texto a gente pode centralizar ele. Cadê? Centralizar o texto, girar ele no sentido aqui do símbolo, ó, e coloca a indicação do telhado, copiar lá para o outro também. E as cotas, só as cotas do perímetro geral aqui, indicando, né, a calha também, enfim. Planta de cobertura, vou fazer ela bem simplificada aqui, ó. E a mesma coisa com a outra planta de cobertura. Né, dá para reproduzir os mesmos símbolos, eles vão mudar de nome. Ó. Eu copiei aqueles símbolos, né, fiz esses símbolos aqui na planta de apresentação. Posso copiá-los aqui, Ctrl C, e colar lá na outra. Ele já vai ajustar a escala também, enfim. E aí vocês vão montando todas elas. Sigam os checklists aqui, ó. Na próxima aula eu tento mostrar todas as plantas prontas, deixar vocês trabalharem um pouquinho. Mas sigam esse checklist, ó. Nós temos que montar esses desenhos, por enquanto, né, a planta de situação, planta dos 2 pavimentos, o desenho técnico, e as plantas de apresentação. Então pode pôr um desenho em cada prancha aí, ó.